Fala aí, Playboyzada, eu sou o Cristiano Vidal e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto diferente, uma série do Netflix que explodiu minha cabeça e que com certeza vai explodir a sua também caso você decida assisti-la. É Black Mirror. Para começo de conversa, eu não sou um cara adepto de seriados. Eu não consigo assistir muitos episódios de um seriado. A última coisa que eu assisti, uma quantidade considerável de episódios, foi The Walking Dead, porque eu assistia toda semana. Quando eu deixei acumular, eu não consegui mais acompanhar. Para ser muito sincero com vocês, até hoje eu não terminei Jessica Jones, eu não terminei a segunda temporada de Demolidor, eu não terminei Luke Cage. Cara, isso pra mim é uma luta muito grande seguir assistindo alguma coisa. Porém, o meu estudo de mestrado tratava de ciência, tecnologia e sociedade. E aí, quando começaram a aflorar as críticas de Black Mirror, essa terceira temporada que saiu tem um tempo aí, eu tô até um pouco atrasado, mas eu tô falando agora porque eu vi, de fato, é sensacional, eu percebi que essa série, ela tratava basicamente de discussões a respeito da relação das pessoas com a tecnologia. Inclusive, as críticas dizem que a primeira e a segunda temporada, em alguns momentos, parece que demonizam a tecnologia. Isso me deixou um bocado curioso, porque as críticas também diziam que essa terceira temporada, que tem uma quantidade maior de episódios, ela trazia um olhar um pouco diferente. E aí é que tá. Só pra você entender, Black Mirror é um seriado onde cada episódio é autocontido, é uma história com início, meio e fim que trata de determinado assunto. Então, pra mim, foi muito mais fácil ver espaçadamente, com calma, os episódios, e um não depende do outro. Então você também pode ver qualquer um deles que te interesse e vai ser uma experiência bastante intensa. Porque a verdade é que os episódios, eles são fabricados tratando dessa questão de tecnologia. Alguns de cara até parece que não tem isso tão presente, mas depois você descobre que tem sim. Todos eles trazem um mistério grande em torno da história, algo que vai te envolvendo, em alguns momentos te agoniando até, mas que te deixam curioso para assistir até o final. E muitas vezes o desfecho é sensacional. Dependendo de como você se coloca na realidade do episódio, ou você sente uma identificação com a sua realidade, o impacto ainda vai ser maior sobre o que você vai estar vendo ali. Então essa terceira temporada tem 6 episódios. O primeiro, que é o Queda Livre, ele trata de um mundo, uma distopia, que parece inclusive muito com o nosso mundo e que traz uma crítica muito forte a essas redes sociais, esse mundo nosso de likes. Então, nesse episódio, as pessoas, elas têm um ranqueamento de acordo com as relações que elas têm com as outras pessoas. Todo mundo tem um sensor no olho, onde olha para a pessoa e consegue identificar quem é a pessoa e qual é a nota dela, o ranking dela de 0 a 5, porque as pessoas podem dar de 0 a 5 estrelas nas interações de redes sociais e nas interações reais. E esse ranking permite que as pessoas nessa sociedade tenham alguns tipos de privilégios. Ele separa as pessoas pela quantidade de estrelas que essas pessoas têm. E isso mostra a relação, inclusive faz uma ponte muito legal com a nossa realidade, com essa questão dos likes em redes sociais e da popularidade. Cara, esse primeiro episódio já explode muito sua cabeça. Se você gostar, você vai ver tudo até o final. O segundo fala da temática de videogames, o nome dele é Versão de Testes. Um cara que viajou pelo mundo e aí, na falta de grana, ele foi testar um novo jogo de realidade aumentada. E traz alguns questionamentos, mas eu inclusive achei o episódio mais fraco de toda a temporada. É um episódio até meio bobo e não tem um desfecho tão bom ou tão intenso. Se você tiver que dispensar algum, pode dispensar esse. O terceiro é o Dance Fucker Dance, que eles traduziram o título como Manda Quem Pode. De que trata esse episódio? Um rapaz que, ao acessar a internet ali e estar fazendo algumas coisas que causam vergonha a ele, foi filmado por alguém que hackeou o computador dele. E essa pessoa que hackeou o computador dele começa a manipulá-lo, senão vai liberar o vídeo do que foi filmado dele ali. E ele, com medo de que aquilo seja liberado e a vida dele seja destruída por causa daquilo, coisas que acontecem no nosso dia a dia, poderia acontecer com qualquer um, as pessoas que mandam nudes, as pessoas que têm conversas aí capiciosas nas redes sociais e tudo, se isso vazasse, será que você tem alguma coisa dessa na sua vida? Como você se sentiria? E se alguém te pressionasse a fazer coisas para que isso não fosse
fosse liberado. É essa a situação em que o garoto é colocado. E aí descobre-se que tem toda uma rede, toda uma conspiração no meio desse episódio, e o final também traz uma revelação muito louca e muito intensa, guardada até o último segundo, assim. E, cara, é enervante, é forte, é tenso, vale a pena, grande questionamento. O quarto episódio é o San Junípero. San Junípero parece um episódio que nem tem a ver com os outros, né? Cada um deles é bem diferente entre si. E San Junípero, ele traz uma história que se passa na década de 70 ou de 80, assim, uma parada bem antiga. E você não vê grandes coisas de tecnologia e tudo. Isso por boa parte do episódio. Ele fala muito de relações humanas. E ao longo do desenvolvimento da história, você vai percebendo toda essa questão do Black Mirror por trás, né? A relação da tecnologia com o ser humano, futuras tecnologias que poderiam surgir e como isso poderia mudar a vida das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, a questão das escolhas. Então isso também é muito interessante. Esse episódio ele fala muito de transcendência. O quinto episódio, que é o Engenharia Reversa, ele tem uma temática militar. E ele fala muito de como nós vemos as coisas e como a maneira como nós olhamos para as coisas fazem com que a gente interprete o significado delas. E como a tecnologia pode acabar influenciando nisso, na questão dos soldados. Quando você vê o episódio, talvez você pesque logo o que eu tô falando, porque esse não tem tanto mistério assim por trás, mas ele traz um grande questionamento quando ele mostra que não é a tecnologia que é responsável pela maneira como nós vemos o mundo ou como nós enxergamos as coisas. Mesmo sem a tecnologia, nós podemos olhar, pessoas diferentes podem olhar para a mesma situação e entender de maneiras diferentes, entender como ameaças ou entender como coisas boas. E esse episódio, ele tem isso de forte quando ele tem esse momento de virada, essa revelação da questão da luta dos soldados contra os mutantes que eles chamam de as baratas nesse episódio. É um episódio que não foi muito bem ranqueado em algumas críticas, mas que eu particularmente achei muito bom. E por último, para fechar a temporada, nós temos o Odiados pela Nação, que é um episódio que é quase um filme, ele tem mais de 1 hora e 25, se eu não me engano. Vale muito a pena, é uma trama sensacional, vale mais do que muita coisa que você vai no cinema e vê, cara. Odiados pela Nação, ele traz uma questão de investigação, né? Uma história que roda toda em torno de uma investigação, uma sequência de mortes e por que essas mortes estão acontecendo e relaciona isso tudo com o ódio em redes sociais. Porém, tem toda uma conspiração maior por trás e o problema, até ele ser resolvido, ou quando parece que ele foi resolvido, descobre-se que ele é algo muito maior ainda. O legal de todos os episódios de Black Mirror é que eles trazem muito a questão do ser humano interagindo com a tecnologia. E se você olha com cuidado, você percebe o seguinte: as escolhas que os seres humanos que estão utilizando essa tecnologia fazem é que levam aos resultados que a gente observa em todos os episódios. Faz você pensar muito, pelo menos eu pensei, a respeito de como a gente se relaciona com a tecnologia, como a gente usa a internet, quais escolhas a gente faz e como isso pode nos levar a resultados que podem trazer, inclusive, consequências muito negativas para nós mesmos. Isso não é culpa do aparato em si ou da tecnologia como ela existe, mas sim da maneira como o ser humano a usa. Não é a tecnologia que é o demônio tá atrás do teclado ou tá na frente da câmera, posso ser eu aqui agora. Então, se você tá afim de ver uma série sensacional, com grandes questionamentos, grandes reflexões, com histórias muito bem escritas, a maioria dos episódios é muito boa, então, cara, o que você tá fazendo aí? Se você gostou, dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Se já assistiu, deixe seu comentário. Se não assistiu, desliga, vai lá assistir logo no Netflix. Aproveita que você tá aí na frente da tela e depois você volta aqui, deixa um comentário e me diz o que achou. É sempre um prazer estar com você, brincar com você, me divertir com você. Um salve pra minha turma 1151, que os moleques vivem pedindo toda a aula. Nunca esqueça, eu sou Cristiano Vidal, esse daqui é o Na Disciplina.